Olá, bom dia a todos. Nesta 45ª edição das Oficinas Singulares, convidamos a Dulce Nunes para conversar. Em 1998, em Abrantes, Maria Dulce Lopes Miguel Nunes dá início ao ensino e também à sua atividade como artista plástica. Posteriormente, fez um mestrado em artes plásticas, desenho, na ESAD, nas Caldas da Rainha. Eu vou passar aqui a partilhar convosco a fotografia da Dulce. Em 2019 iniciou pela primeira vez, no primeiro encontro, participou pela primeira vez em Jaca, no primeiro encontro de Vuelta com ele Caderno, ou Quaderno, a convite de Clara Marta Moreno, e onde, entre outros formadores, estava o nosso saudoso Eduardo Salavisa. Este foi o primeiro contacto que teve com os desenhadores em cadernos, que já se organizavam em grupos pelo mundo inteiro e que hoje em dia continua ainda em expansão. O desenho foi sempre o foco principal do seu trabalho, sendo uma atividade diária que não passa simplesmente pelos cadernos, mas que também se estende à concretização de projetos de estudo de escalas ou materiais diversos que, pela sua variedade, formam um corpo coeso e contínuo de trabalho. A ilustração de textos poéticos ou históricos infantis são outra vertente da sua prática. Neste momento, a Dulce desenvolve um projeto de desenho sobre a multiplicidade dos planos de luz e sombra projetados nas paredes interiores, num desdobramento quase infinito de espaços que se interligam e se refletem uns nos outros. Bom dia, Dulce. Bom Obrigada por, dia. obrigada por estares aqui a partilhar o teu interesse pelo desenho connosco. Eu gostaria de. Tu dizes que o vício de desenhar em cadernos começou muito cedo. E eu pergunto como é que foi, como é que tu passaste das sedentas das salas, das aulas práticas de ciências e de física e química para os cadernos de artista enquanto laboratórios portáteis. Como é que isto ocorre? Como é que tu nos queres contar essa história? Isto acontece quando eu entro na Escola de Belas Artes em Lisboa. Tinha uma disciplina que se chamava Comunicação Visual. Eu entrei no ano em que o professor Lagoa Henriques se reformou, portanto assisti à última aula que ele deu na escola. E o professor que o substituiu introduziu-nos aos diários gráficos. E ele pediu-nos para darmos notícia. Isto é uma frase que nós todos dessa altura usamos, e eu estou farta de ouvir. Dar notícia no diário gráfico daquilo que mais nos impressionava naquele dia. E então nós andávamos todos com um livrinho e íamos registando aquilo que íamos vendo, que íamos sentindo, os bilhetes de autocarro, as idas ao museu, uma construção que encontrávamos no caminho, tudo servia, desde que nos impressionasse e que tivesse alguma relação com os projetos que nós estávamos a desenvolver, obviamente. Uhum. Foi assim que comecei a desenhar em cadernos. E diz-me uma coisa: o caderno ser um laboratório significa
qual é a relação do caderno com... O caderno é um espaço alquímico? O que é o caderno para ti? O que é o Sim, é caderno? verdade. Não é alquímico porque eu não lhe faço buracos com ácido sulfúrico, mas faço-lhe buracos com uma tesoura, por exemplo. Portanto, os cadernos para mim são sítios onde eu posso experimentar tudo. Mesmo. Eu habituei-me a usar o caderno como se fosse um livro onde guardo as minhas experiências. E fiz cadernos durante esse tempo que tive nas Belas Artes com materiais muito diferentes. Portanto, as folhas não eram todas iguais, não tinham todas as mesmas texturas, não usava sempre os mesmos materiais e usei materiais de todas as espécies possíveis e imaginárias. Fiz tintas com tudo e mais alguma coisa, destruí lápis, misturei colas, essas coisas. E era mesmo um sítio onde se experimentava, para depois usar essas experiências e escolhê-las para fazer outras coisas, claro, de maneiras diferentes. Isto E, aquilo parecia uma espécie de caos, mas era um caos muito importante, porque sem essa libertação, em que não somos obrigados a fazer uma coisa com carvão, ou com lápis de cera, ou com outra coisa qualquer, e podermos escolher o material e experimentar até onde é que o conseguimos levar, dá-nos muita, muito vocabulário para depois poder desenvolver. e tu, então, ao longo da tua vida, tu tens vindo a... És uma acumuladora de cadernos, não é? Os cadernos os cadernos começam, a dada altura, ocupam muito espaço, não é? Amplamente na nossa É vida, não verdade. é? Dulce, eu vou passar aqui para um desenho, o primeiro desenho da seleção que tu que partilhas connosco. É um desenho que gostaria que tu comentasses e e que referisses também os materiais que utilizas aqui. Está bem? Tá bem. Então, este desenho é do Parque Dom Carlos I. É um sítio onde eu passo muitas vezes, porque o Parque Dom Carlos I está mais ou menos no centro das Caldas da Rainha e as Caldas desenvolveu-se à volta deste jardim. E eu, para ir de uns lados para os outros das Caldas, passo tempo pelo parque. O parque é o Portanto, coração, é um coração da cidade. é o coração, exatamente. Isto significa que eu, que ando sempre com um livrinho ou dois enfiados na mala, às vezes sento-me no parque um bocadinho a desenhar, ou mesmo encostado ao mar, ou qualquer coisa. Hoje apetece, hoje isto está bom para fazer aqui um desenho. Um, Neste dia, eu ainda desenhava em muito com canetas Bic, e canetas de ponta fina pretas. Estas canetas, além do desenho, podiam-se aguardar. Neste caso, eu não fiz isso com a caneta, pus as cores posteriormente, mas usava muito pouca cor. A cor, no fundo, servia para separar os planos das texturas das árvores e do resto da paisagem. Nesta altura em que fiz este desenho, ainda me interessava muito pelas texturas da paisagem. Como é que a paisagem muda, mudando as texturas das coisas ao longo da paisagem, desde o primeiro plano até o infinito. E a perspectiva aqui está representada pelas cadeirinhas maravilhosas que este parque tem e onde nós nos costumamos sentar para desenhar. Não sei, quem já se sentou nestas cadeiras sabe como é bom estar ali a descansar e a ler ou a desenhar. E é, e é. É um jardim que, como todos os jardins, de um modo geral, mas este é um jardim que, que faz às vezes aqui
do António Borges ou do José do Canto, não é? Que recebe as pessoas entram e saem e fazem a sua vida, mas sempre à volta deste bem-estar, não é? Sim, E é um espaço que é usufruído pela cidade. Este, este, esta tua procura das texturas, tu exploras isto isoladamente ou associa-lo apenas, salvo seja, não é? Ou associá-lo exclusivamente aqui à paisagem. Consegues trabalhar as texturas retirando-as do seu contexto e. sim. Ah, sim, costumo muitas vezes trabalhar a textura com papel, por exemplo, e cola. E já fiz muitas coisas assim, ainda não nos cadernos, nestes cadernos em que desenho na rua, porque aquilo demora tempo a fazer, não é? Uhum. Mas construas com outros materiais, que não só o desenho do lápis. E até com a própria folha. Passamos aqui para outra paisagem, uma paisagem que para nós aqui nos Açores é, é familiar, não é? Portanto, o ilhéu de Vila Franca ao longe, não é? Aqui É. o Anel da Princesa. Eu passo-te a palavra, portanto, julgo que isto terá sido numa tua vinda a São Miguel, uma primeira vinda a São Miguel, uh, e que para além de se calhar não ter esquecido, o desenho também permite vincar isso mais intensamente. Uh, Diz-me então, como é que tu vens parar aqui aos Açores? Porque tu tens imensos desenhos feitos aqui em São Miguel, E São ah, Jorge. e em São Jorge também. Ah, eu acho que peço-te então que me digas como é que tu vens aqui parar e como é que estas coisas aconteceram. Bem, eu acabei de fazer um mestrado e durante o mestrado estudei aprofundadamente as gravuras do Hiroshige. Um, e algumas do Okuzai, porque eles fizeram uma volta com, com cadernos de desenhar, com diários gráficos, que eles não chamavam assim, não eram, mas cadernos onde eles desenhavam Sim. à volta do Monte Fuji. E eu estudei esses desenhos para tentar perceber como é que era possível criar profundidade num desenho sem usar a perspectiva comum, normal, que nós usamos, que é aquela que usa os pontos de fuga, os dois pontos de fuga, os três pontos de fuga, os quatro pontos de fuga. Uhum. Como é que é possível desenhar uma paisagem sem pontos de fuga? E quando acabei o mestrado estava decidida a ir ao Japão, mas depois tive uma professora que me entusiasmou pelo pico e disse: Olha, o pico é muito parecido, não é tão grande, mas é muito parecido com o Monte Fuji. E tu tens uma data de ilhas à volta e podes ver um monte de muitos sítios. E o sítio de onde vês melhor é de São Jorge. E aí a Dulce arma-se de bagagens e muitos cadernos, muito papel e vai para a Pousada da Juventude de São Jorge. Fiquei lá um mês inteiro a desenhar em São Jorge. E essa foi a primeira vez que estive nos Açores e estive a desenhar. E realmente eu naquele tempo eu senti-me em casa na Carieta, em São Jorge. Foi como chegar, eu cheguei e parece que estou em casa. Parece que isto é a minha casa. E desenhei, me vi, sei lá, eu fiz tudo e mais alguma coisa. As pessoas até diziam, nós já não conseguimos olhar para o pico, não sei como é que a senhora consegue estar aí o dia inteiro parada no São banquinho, Jorge é fantástico, é uma ilha ou a tirar fantástica. fotografias, ou a filmar, está sempre aí a olhar para ele. E realmente o pico é uma coisa extraordinária, porque muda Todo- completamente durante o dia, durante os dias nunca é igual, é Pois não. completamente diferente. Mudam as nuvens, muda a cor, muda a atmosfera, muda tudo. E eu nessa primeira viagem aos Açores apaixonei-me pelas nuvens.
Eu nunca na vida tinha. Eu não sou pintora, não é? A minha formação é de escultura e nunca tinha reparado nas nuvens. E olhando para o pico, e as nuvens andam sempre à volta dele, não é? Para a frente e para trás, eu fiquei completamente fascinada com aquelas formas de água no céu. E aquilo eram realmente volumes, não é? Porque as nuvens fazem volume, eram volumes com cores e com dimensões diferentes e com luz diferente, e aquilo fascinou-me como escultora. E passei a desenhar nuvens. Foi o sítio onde eu aprendi a desenhar nuvens nos Açores, sinceramente. Nunca tinha desenhado nuvens na minha vida. Com cores, com linhas, com texturas, tudo e mais alguma coisa. E depois, segunda vez que fui aos Açores, fui então a São Miguel, para ir falar com a galeriista São Miguel, a quem eu agradeço muito porque depois mostrou-me o trabalho sobre São Jorge. Um, e a primeira vez que fiquei em Vila Franca do Campo e chego a Ponta Delgada e dou de caras com este anel de princesa. Neste dia estava com tanta fome que nem sequer um livro levei, só levei o porta-moedas para ir comer. E um livrinho que era uma agenda. Portanto, esse desenho, que é o melhor desenho que eu tenho, do Ilhéu de Vila Franca do Campo, foi feito numa agenda. Era o papelinho que eu tinha nesse dia. E ainda hoje eu tenho. Gosto muito deste desenho, não sei porque eu acho que há ali qualquer ligação entre a paisagem, entre as nuvens, entre a mim e a paisagem. Ele foi um amor à primeira vista muito forte. E a agenda, não é? E a agenda e o plano do teu prato, não é? E a Tu família que era aqui, muita. tu aqui utilizaste tu desenhaste sem pontos de fuga, não é? Que também crias este vazio Sim, imenso até chegarmos lá à frente ao ilhéu e acabas por fazer uso daquilo que tu andaste à procura e a estudar nos autores que tu selecionaste. Este trabalho utilizas aqui a aguarela sim. ou o marcador? Uh, não, Há, tem um marcador fino há ali um na, marcador. na comida, porque eu só desenhei a comida. Mas no ilhéu eu desenhei com aguarelas. Uhum. E deve lá ter alguns risquitos, mas já foram feitos posteriormente. Alguma coisa que não se destacava tão bem, eu pus lá uns pontinhos ou qualquer coisa. Eu vou avançando. Aqui, tu tinhas-me dito no outro dia que a linha para ti era um elemento primordial no desenho, não é? E Sim. que usas sobretudo a linha e depois podes ou não colorir o desenho. Este é um desenho muito trabalhoso, não é, Dulce? Este Este. desenho demorou aí umas 3 horas a fazer. E eu tenho vitíligo e não posso estar sentada ao sol. E este desenho foi feito num dia em que havia imenso calor, imenso sol. E isto foi num encontro e eu perguntei ao Bruno Vieira, Bruno, onde é que há aqui um sítio onde eu possa estar sentada à sombra para poder desenhar, porque eu não consigo estar mais tempo ao sol. E ele falou-me neste jardim, não estava ninguém aqui. Isto é um jardim entre casas, é um pátio entre casas. E eu fiquei ali sentada a desenhar. E o desenho só tinha mesmo. Eu tinha uma bique castanha. Eu desenho muito com castanho ou com vermelho. O Ruby Red do Caveco. Eu gosto muito. Mas este foi feito com a bique. E depois de ter feito o desenho, as casas não têm praticamente nada, é o branco do papel. E depois de ter feito o desenho e de ter feito as texturas todas, eu achei que era preciso qualquer coisa de verde e umas sombrazitas para as pessoas terem noção do sítio onde eu estava. É só, eu uso um menor número de cores possíveis.
Não, eu não tenho nada contra a cor, eu às vezes faço coisas com muitas cores, mas gosto sobretudo de brincar com as linhas. E quando estou a desenhar em cadernos na rua, eu estou a brincar, não estou a fazer um desenho para pôr uma exposição, não é? Portanto, eu estou mesmo a brincar no caderno com aquilo que estou a ver. Eu primeiro, quando me sento e olho para o sítio onde me sento, eu ando sempre com o banquinho à procura de um sítio para me sentar, tenho que me interessar por aquilo que vou desenhar. Se não me interessar, eu não me esforço a estar sentada a desenhar, como é óbvio, não é? Portanto, há uma árvore, há umas curvas na paisagem, ou há qualquer coisa na paisagem que me entusiasma para fazer o desenho. Então, aí eu sento-me, começo a trabalhar e começo a brincar com as linhas. E muitas vezes aquilo que eu vi, que eu olhei no princípio, fica escondido ou desaparece mesmo, porque às tantas a linha começa a mandar no desenho. Portanto, é como se eu estivesse a escrever uma história que, não, que tem a ver com aquilo que eu estou a ver, mas já transformando a realidade. Eu Uhum. não tenho preocupação nenhuma em representar a realidade tal e qual como ela é. Eu acredito que as pessoas que já foram a este sítio reconheçam, mas não é a minha preocupação mais importante, que é ser tão realista que as pessoas olham, olha isto e eu não sei onde. Uhum. Não, isso não é propriamente aquilo que me interessa mais. Aqui tens outro espaço natural, não Sim. é? De lazer. Isto é no Paulo de Tornada, aqui Uhum. nas Caldas da Rainha. Eu fiz um curso de desenho científico com o Marco Correia. O Marco é um professor extraordinário. Eu aprendi muito, muito, muito com ele. E fomos muitas vezes desenhar para o Paul. Isto é um sítio onde há um lago, com tartarugas, com galeirões, bichinhos todos que andam ali no Paul. Muito. Esta árvore, eu estou sentada numa rampa que vai dar ao lago, não é? E estavam mais pessoas neste sítio a desenhar. No lado direito está o Marco, também a desenhar, e estava ali mesmo a jeito para ficar ao pé da árvore e para dar mais ou menos o tamanho, para nós termos uma ideia do tamanho Da relativo de escala, não uma é? pessoa, se é a escala, tamanho relativo da árvore em relação à pessoa. O lago, eu transformei-o num espelho, portanto aquilo é branco completamente e a única coisa que tem é o reflexo da árvore, dos ramos das árvores Uhum. em cima da água. E isso também é uma coisa que às vezes irrita um bocado as pessoas porque eu não fiz gradações na água, nem nada. O que me interessava realmente era como é que a água consegue dar a noção espacial de uma coisa que é tão grande como uma árvore num plano. Uhum. E isso fascinou-me de tal maneira que foi o bocadinho que eu demorei mais tempo para desenhar, foi realmente a água com, com o reflexo da árvore. Aqui novamente a linha a predominar, embora depois haja aqui uns apontamentos de cor. Ahm, Tu viajas muito para desenhar ou quando viajas desenhas? As duas coisas. Sim, viajo para desenhar. Quando vou aos Açores para desenhar, vou de propósito para algum sítio desenhar. Mas o meu filho mora em Londres e aí não, eu aí vou visitá-lo e desenho nesses sítios. E quando vou de viagem, levo sempre os cadernos, claro. Faço sempre desenhos. Portanto, é as duas coisas. Uma é de propósito, quando vou fazer outras coisas que não é um desenho de registro daquilo que está a acontecer. E depois aqui nestes desenhos, isto é em Londres, eu tinha acabado de chegar e também é daquelas Pois alturas aqui em que neste, isto é em Londres. Desculpa, estava aqui a
aqui Sim. com o direto do. Ahm, Tu tens um gosto particular por desenhar pessoas, paisagens, desenhas tudo. Sim, Ou. qualquer coisa. O que é, não, eu não escolho. Uhum, Ah, o que- eu quando olho para qualquer coisa para desenhar, penso o que é que eu dali que estou a ver posso usar para desenhar? O que é que dali me interessa para poder fazer um desenho? E não o contrário, não estou a tentar representar uhum. E o exatamente que é aquilo que estou a que. ver. E já alguma vez pensaste o que é que te faz enquanto pessoa, ou porque claro que nós sabemos que aquilo que nós trazemos em termos de conhecimento e de vivência e de experiência nos faz ser seletivos em determinadas coisas, mas tu consegues perceber se há um padrão nessa escolha quando tu olhas para um determinado lugar, o que é que te faz selecionar aquilo e não ser apenas a questão do olha, não posso estar ali porque está sol. Mas mesmo no não posso Sim, estar sim, ali porque está sol, tu vais ser seletiva, não é? Há sim. há algum padrão nas tuas seleções, naquilo que tu retiras e que transportas para o teu caderno? Alguma coisa que Não, seja comum nestas coisas, não é? eu acho que há, primeiro, a relação das formas, o facto das formas poderem ser desenhadas por texturas. E se tu olhares para este desenho, São sempre assim. eh, isto nota-se aqui. E depois, outra coisa é como. Isto é uma preocupação que eu tenho sempre com o desenho, é uma coisa que me ficou da escola e que eu não consigo. Já tentei muitas vezes, agora não vou fazer nada disto, mas depois aquilo aparece sempre. Que é como é que eu vou enfiar branco no meio de um desenho, que é uma coisa maciça, não é? Que está à minha frente, mas como é que eu vou fazer entrar o branco do papel dentro do desenho? Isto é uma preocupação muito. Porque se não tiver isso, e se o desenho ficar numa folha muito cheia, eu fico angustiada. As pessoas às vezes têm horror ao vazio, eu tenho horror ao cheio, às Uhum, coisas cheias. E preciso de espaço. Os primeiros desenhos que eu fiz de São Jorge, uh, eu não pintei nunca a água do oceano e desenhava a ilha e desenhava o pico, e entre a ilha e o pico havia uma folha branca. A folha era branca. Portanto, eu preciso de branco na folha, preciso que ela respire, que eu respire, que as pessoas olhem não fiquem fascinadas com as várias tonalidades da água ou de outra coisa qualquer que liga aos elementos, estás a perceber? uhum, Ou que. Pronto, há aquela relação entre o branco do papel e o branco dentro da cara das pessoas, das texturas, que tem que lá estar. Senão eu fico angustiada. Eu acho que é e isso. E depois eu percebes. gosto muito de desenhar as pessoas e os animais, gosto imenso de desenhar, porque olho muito e depois desenho depressa. Aqui é quase um exemplo daquilo que estavas a dizer há bocadinho, não é? Não Sim, desenhas o mar, mas ele está lá, não é? pois. Ele está lá e ele ocupa aqui uma. Dá até. Torna a coisa mais leve, mais aberta, sem dúvida, nessa tua. Nesse registro da ausência, não é? Como tu fazes aqui. Hum, Isto é na estamos Foz do Arelho. na Foz do Arelho. Ok. A Foz do Arelho também é um espaço com muitas nuvens. É verdade. Lindas. Lindas, É. né? Não são propriamente as nuvens que envolvem o pico, que são fabulosas, não é? Algumas delas. Mas, então, mas aqui este teu desenho, apesar de se estruturar e organizar através de uma linha vermelha, ele é mais líquido, não é? É uma coisa mais
Aquosa mesmo. Linhas são todas muito mais curvas, até as linhas da Terra. Não, não, eu não fiz, não pensei, Uhum. mas sei que depois de ver o desenho eu pensei, bom, eu consigo ver a água por causa das curvas, senão não consegui ver nada. Pronto, isto é uma coisa que já está cá dentro, não é? Se calhar a curva da Terra não era assim tão curva como está ali. Se calhar os postes que estão dentro d'água também não tinham esta curva, mas às tantas eu precisei que aquilo tivesse aquela direção e que tivesse aquele espaço para poder representar exatamente a água. A água, o facto de haver ali uma coisa que é líquida Uhum. e que enche enche e vaza, e que isso faz com que haja ali um intermédio entre a terra e a água. Pois tu enquadraste a água no teu desenho, porque tu trabalhas em envolvência, não é? Isso é É, bonito aqui. Este caderno é um caderno A5. eh, sim, isto é um caderno, não é muito grande esse caderno, mas sim, é um A5. Ok. Mas eu também faço coisas a cadernos mais pequenos. Houve uma. Durante os tempos eu andei aqui a desafiar-me a ver como é que conseguia desenhar uma paisagem com uma extensão enorme, mas com cadernos pequeninos. E então andava com os caderninhos assim deste tamanho. Este caderno, este caderno andou comigo, foi para Londres, veio para Londres, e é o caderno onde eu tenho um desenho onde há mais espaço. E então o que é que eu fiz? Eu desenhei a Terra, mas vista do avião. Uhum. Eu já te mostro o desenho. Isto deve ter aqui montes de hectares de terreno. Só que estão aqui. Estás a ver? Consegues ver? Ah, sim, 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 sim. E há um rio vermelho que passa de um lado para o outro. E fazes a ligação depois à tua aproximação. Pronto, e a quantidade de espaço não tem a ver com o tamanho do caderno, estás a Claro. perceber? Uhum. Eu consigo desenhar um espaço muito grande num sítio muito pequenino. Isso que tem é a quantidade de sinais que tu pões para as pessoas poderem ler o espaço. Uhum. Não tem a ver com o tamanho, não tem que ser uma folha com 2 metros ou 3, Uhum. porque eu com uma folha com 2 metros ou 3 posso fazer uma ampliação num Claro, cabelo. claro. Mas aqui a minha pergunta era no sentido de perceber a dimensão deste, se isto era um Sim, mas A4, se isto isto era. sim, é uma. Eu acho que eu não sei qual é o caderno, mas é um caderno mais ou menos deste tamanho. Uhum, uhum, uhum. Está aberto. Tenho conhecido pessoas que só gostam de desenhar em grandes formatos, outras só gostam de desenhar em pequenos formatos, outras vão se obrigando a alternar. Portanto, daí que isso também muitas vezes são desafios pessoais, não é? Portanto, essa tua questão agora até é muito interessante, que é tu teres conseguido registar uma maior distância numa coisa mais pequenina mesmo, não é? Claro, porque depende da forma como tu encaras aquilo que tu pretendes desenhar. Cá está esta inclusão do espaço Sim, vazio e das personagens do teu desenho que aparecem também sobre as outras a branco, não é? sim. Estas camadas de desenho e camadas de olhar nesta página. São Isto. animais. Isto foi na Arruda dos Vinhos, em casa de uma amiga minha. E são patos e gansos. E à medida que eu olho, às vezes, os bichos estão sempre a mexer, não é? E as pessoas Exato, também, não é? Portanto, eu não quando estou a desenhar uma pessoa, depois ela sai dali, mas estão lá outras. claro. E o que aconteceu aqui, eles estavam dentro de um cercado, e à medida que eles se aproximavam de mim, eu ia desenhando as cabecinhas, os pezinhos e por aí fora. E depois, depois de ter aquela folha cheia de desenhos, eu pensei assim, bem, mas isto não se consegue ver os desenhos todos porque estão todos brancos e todos riscados e as texturas não deixam ver os bichos. E eu usei a tinta, a cor, explicitamente para conseguir mostrar os vários animais e as posições onde eles estavam. Uhum.
Não sei se a escolhi bem, portanto, aquilo também. Eu ando com uma caixinha para desenhar. Eu costumava andar com uma mochila cheinha de coisas. Aquilo era um disparate. À medida que vou ficando mais velha, e eu agora já sou velhota, não é verdade? Quase na terceira idade. À medida que vou ficando mais velha, eu ando assim com uma coisinha deste tamanho para Pois. desenhar. E a caixinha de aguarelas é ainda mais pequenina do que isto. E eu não ponho, eu tenho cá as minhas cores, portanto ela já não tem as cores originais, mas é a caixinha deste tamanho. Eu não Uhum. faço as misturas, mas pronto, as cores não, eu não ando a fazer nenhum estudo de cores. Eu Uhum. uso a cor quando é precisa e onde é precisa. Esse também esse foi no encontro aí dos Açores de No desenho. encontro nacional. É. Isto foi na altura em que, na Nas Lagoa das sete, Sete Cidades. nas sete cidades, sim, houve um dia que foi o ver para além da paisagem, não era? Exato. Vocês foram todos almoçar e eu olhei para uma janela muito grande que lá estava e vi uns bichos da horta lá embaixo. E então fugi. E fui para lá desenhar os bichos. E fiz. O processo é o mesmo, eles estão sempre a mexer. Portanto, eu fui desenhando a cabeça da cabra, até que consegui desenhar a cabra. E depois desenhar o macho nunca estava quieto, não é? Portanto, eu começava a desenhar a parte traseira do macho e ele mexia-se para o outro lado, por aí fora. E depois, se tu pensares bem, isto na realidade é uma paisagem também. Claro, claro, claro que sim. Nós tivemos naquele dia, tínhamos pensado e tínhamos tudo preparado para que o almoço fosse feito à beira da lagoa. E quando vocês se aproximaram, entretanto, à medida que vocês se iam aproximando, começou a chover torrencialmente. E enquanto nós estávamos no autocarro, sem perceber bem se íamos sair do autocarro ou se tínhamos que voltar a pôr todas as pessoas dentro do autocarro, passámos primeiro por uma padaria, não é? E por uma queijaria. Hum, Nessa altura estavam do grupo da organização pessoas a retirar tudo o que estava à beira da lagoa já preparado para os almoços e para o piquenique que íamos fazer. Portanto, nós depois fomos para a junta de freguesia das sete cidades, que era o nosso plano B. Felizmente tínhamos pensado num plano B, mas sim, tu aqui também te afastaste. Não sei se ainda estava a chover, se não estava a chover, porque nós Estava ficamos. a pingar, não estava Pois, já a chover torrencialmente, mas ainda pingou assim. pois. Depois tivemos então ali um momento em que já pudemos, depois do almoço, estar à beira da lagoa com o Tiago Cruz, salvo erro. E pronto. Mas sim, temos ali à volta e que fazem parte da paisagem, porque também são paisagem, não é? Estes animais. A paleta tu também escolheste para destacar da paisagem ou para Eu clarificar usei, os. é só uma cor. Sim. Eu só usei esta cor para os bichos verem melhor. Uhum. Sim, porque. Sim, porque eu até tinha riscos para fora de alguns que depois não, eu pensei, não, isto aqui não se percebe muito bem e tal. É aquela coisa, é a decisão que tens de tomar no momento, o que é que fazes para se ver melhor. E eu pensei, bem, isto tem terra, eles estão em cima de terra, melhor é pôr terra. Cá Ai, estamos. O mar novamente. sim, isto é na Foz do Arelho. A Foz do Arelho tem assim umas dunas muito grandes e a diferença entre as pessoas que estão no cimo da duna e aquelas que estão lá embaixo é muito grande, a escala. Um, e pronto, é uma cena de praia num dia em que metade já tomou banho, outra não, está um calor insuportável e lá andei eu a enfiar brancos dentro da. O mar também tem muita pouca representação porque eu tenho aí muita água dentro, muito branco dentro.
E tem o outro lado da lagoa e o lado de cá que são as pessoas. Portanto, as Uhum. pessoas estão em primeiro plano e a paisagem está do outro lado. A paisagem lá do outro lado é super verde. Uhum. Portanto, aquilo é tudo campo verde. Mas eu achei que não valia a pena, Uhum. porque preferia ter a ligação entre o mar portanto, a água da lagoa, isto não é o mar, é a lagoa, entre o mar da lagoa e a cor do céu, que era a mesma naquele dia e Uhum. não costuma ser. E também tens aqui uma coisa que é também com essa tua estratégia de deixares o branco a branco, esse verde, tu também quase que aproximas este primeiro plano, relacionas este primeiro plano com o plano do casario, não é? É como se Sim. tivesses duas colinas ali. Eu não. E Isto é muito o que isto é instintivo, isto é muito o que se passa no desenho japonês, que é, eu tenho uma paisagem com muito espaço, eu não tenho espaço para desenhar isto tudo, como é que eu faço para conseguir que as pessoas vejam o último plano do Monte Fuji que lá está ao fundo? E eles vão elidindo planos intermédios. E é muito engraçado porque realmente torna-se muito profunda a paisagem. Hum. Vai desaparecendo no nevoeiro, nas cascatas, na espuma da água. Aqui neste desenho também podemos pensar outra coisa. Isto, em primeiro plano estão as pessoas e aquilo que lá está desenhado do outro lado também são coisas que as pessoas fazem, que são as casas, são construções, portanto, é aquilo que está relacionado com as pessoas. São as pessoas e o azul. O azul é o azul do mar e da água que lá está em cima. É a relação a relação do ser humano com o mar e com a água é muito estranha e muito profunda. Uhum. Dava para escrever muito livro. Pois dá. Ahm, uma cena mais intimista, onde a Bem, isto cor tem aqui um impacto maior, não é? Este amarelo e este azul em particular, eh, apesar isto é de. o meu filho e a minha nora no Natal. Eu não sei se foi no dia de Natal, se foi no dia anterior, mas eles estavam com o ar mesmo de quem está relaxado. Eles que trabalham, que se fartam, aqui estão com o ar mesmo relaxado. Uhum. E o desenho foi todo feito com textura aqui vê-se bem a caneta, lá Uhum. está. E depois no fim eu pensei, agora por aqui um bocadinho de cor, porque até por outra razão, porque havia coisas que pareciam muito grandes e outras muito pequenas e que estavam erradas e não estavam mesmo, porque era um problema de perspectiva. E então eu Uhum. pensei assim, não, agora eu vou pôr aqui umas cores, que é para isto ficar. E as cores são planas. A textura tem três dimensões, mas as cores são planas. E isso foi feito com canetas de feltro, que é uma coisa que eu às vezes também uso. Eu não uso só aguarelas, nem gosto muito de usar. Uso as aguarelas quando me dá jeito, mas também gosto de dar cor com canetas de feltro grossas. É rápido, não é? É uma coisa que. É rápido, é fácil de manejar, Obriga a e simplificar. exatamente. E o plano da cor também interessa. Ora, aqui está uma daquelas paisagens. É de Vila Franca. Tens aqui neste caderninho imensos desenhos, certamente, da vila, não É, é? Aqui o mar, que fica. Faz essa tua, esses teus, desculpa-me, esses teus brancos que entram e saem entram e do desenho. saem, não é? Entram e saem. Ah, eu vou. Tu da próxima vez que cá vieres, tu tens que desenhar uma azurina e não uma hortênsia. Eu estou a brincar. A hortênsia
claro que dá cor à paisagem, mas ela não deixa de ser uma espécie de infestante, não é? Portanto, é, Ahm, não, não é certamente a nossa planta mais endémica, não é de todo uma planta endémica, e há uma que é muito singela, que foi perdendo a sua, a sua importância, em relação a esta. Mas que felizmente começa a ser replantada nas nossas costas e na ilha. olha, não vais muito longe que ela está aqui, Ah, olha, viste? Então, retiro o que eu disse. procura, porque Retiro o que eu disse. são as plantas Muito endémicas, onde bem, eu muito bem. falei. Eu acho que em tempos houve quem cunhasse uma hortênsia numa moeda açoriana. Percebe-se, mas não será a planta representativa dos Açores. Não é? Pois, Tu aqui também, ah, apesar de não ser o mar, o branco também te faz o mesmo sim, na página, não é? Portanto, tens é, esta. é sim. A relação entre o branco da página e o branco que existe nas flores. Eh, eu tenho aqui a página, aí nem sei se se vê bem, aqui deste Uhum, lado, a flor, uhum. aqui, essa relação entre o branco Estou a ouvir-te mal, estás a tapar o micro, desculpa. sim, Diz. a relação entre o branco dentro da flor e o branco está fora é total, porque é mesmo. A Uhum. flor está desenhada só com uma linha e depois só a sombra que desenha o volume da flor. Eu só desenhei as sombras da flor, mais nada. Aqui é o mirador, não é um mirador qualquer, sem nome. E aqui esta coisa que eu gosto muito na paisagem, que é os montes desaparecerem cada vez mais azuis e mais pequeninos. Parecem passam a ser quase umas linhas, assim, muito finito de paisagem. Isto é o miradouro Santiria ou qualquer coisa assim parecida. Santiria, sim, sim, sim. Este corte que está aqui do lado esquerdo é um monte, só que eu não queria desenhá-lo dentro da paisagem e cortei-o. Mas liga-te ao resto, por acaso é bonita essa ligação. Ah, sim, Cortei-o para este branco entrar depois dentro das nuvens, sim, porque se eu sim. enchesse isto, depois tinha que encher É, o liga resto. ao vazio, né? Liga às nuvens, liga ali, liga ao espaço envolvente, claro. Abraça-te a paisagem, é bonito. Ah, vou avançando. Isto tu deves ter, a paleta aqui é muito semelhante, portanto, isto foi tudo mais ou menos feito na Foi mesma na, altura, não é? eu nunca tive muito tempo. A única altura em que tive muito tempo, tive um mês em São Jorge, mas nos outros sítios tive 4, 5 dias, eu era nas Uhum, férias que eu ia lá, claro, não é? pois. As nossas férias duras. eh, e portanto, não é a mesma paleta, não Uhum. tinha outra. Em São Jorge também se me acabou o papel, foi muito engraçado. E não havia sítio para comprar papel, porque não há Tu- papelaria de São Jorge. Agora já há uma papelaria, é muito pequenina, mas há É lá uma fantástico. papelaria. E Mas sim. então há uma história muito engraçada por causa disso. E então eu só tinha uma folha de papel, A3. E eu tinha ainda 3 dias. E eu só pensava, oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer em 3 dias? Vou começar a pintar as paredes. Uhum. E cortei a folha de papel do tamanho de uma caixa de fósforos. Eu tinha uma caixa de fósforos, já não me lembro porquê. Eu nunca fumei na vida, há mais de 20 anos ou 30 que não fumo, mas nem uso os fósforos. Tinha uma caixa de fósforos. Ou foi o senhor que me deu uma caixa de fósforos lá na pousada, não me lembro. Cortei então umas tiras, a tirar três, assim com o tamanho da caixa de fósforos. E o tempo todo que eu
passei a fazer isto, gastou-me quase um dia. E depois, Uhum. e depois uni as folhas todas umas às outras e dobrei-as para elas caberem dentro da caixa. Uhum. Uhum. Então, tenho um livro dentro de uma caixa que foi feito durante esses 3 dias. Então tens É um uma semana. leporelo guardado na caixa de fósforos. Eu vou buscá-la só um bocadinho. Vale a pena. Uhum. Aqui a caixa de fósforos. Uhum. Ah, pronto, já está forrada, mas tens aqui um livro dentro. Nunca mais acaba. E nem é este sítio que tem os desenhos das ilhas. Estás a ver? Uhum. Isto foi feito naqueles 3 dias. Isso, Deste lado, isso quando te faltou o papel. Então, isso costuma dizer-se que a dificuldade é que aguça o engenho, não é? olha, as ilhas, estás a Sim, ver sim, sim, aqui as sim. paisagens. Sim, sim. Vai chorar a rir. Eu depois cheguei cá e só dizia assim: oh meu Deus, eu não estava mesmo já a passar-me da cabeça. Estás a ver? Olha, este a passar. Isto é uma coisa que eu gosto muito nos leporelos que os outros cadernos não têm e que tem a ver com a maneira como eu faço as ilustrações, que é passar as linhas e os planos de cor de umas páginas para as outras para eles continuarem a história. Uhum. E então os meus leporelos são todos assim, são histórias contínuas do princípio ao fim das folhas. Não estão separadas. Mesmo que eu faça os desenhos em dias diferentes, há sempre uma Uma relação continuação. plástica Pois, entre as páginas. eu gosto particularmente dessa brincadeira, não é? É um desafio, não é? Como é que Sim, tu contas a história a partir do que deixaste atrás? isso. Ahm, Cá estamos. Também. Isto foram desenhos que eu acrescentei àqueles que tu me deste, e que fazem aqui referência aos Açores. Volto a dizer, tu és uma apaixonada por isto e Sim, mais tempo que cá estivesses, mais tu levavas contigo, não é? sim. As nuvens e esse teu fascínio pelas nuvens, aqui percebe-se, apesar do espaço estar todo ele preenchido, ele eleva-se, como tu trabalhas sobretudo a parte superior, não é? A atmosfera, é quase que a gente também não. É um desenho que se torna leve, não é? Não, aqui tu estás, não sei em que zona da ilha tu foste desenhar. Enquadro aqui a página. Mas eu acho que é na Marina de Vila Franca. Ok. Aliás, porque tinha um. Ah, está aqui. Uh, é de chumbo. Uh, sim, é a Marina de Vila Franca. Hum. Tinha acabado de desenhar o Danny Boy que estava lá. Este barco. Uhum. Danny Boy, que é o barco que está lá ancorado, que eu vou lá sempre visitar. Pronto, tem qualquer coisa com este barco, não sei o que é. Uhum. Era um barco que eu se calhar gostava de ter. Isto é o ilhéu. Mas visto de outro ponto de vista. Eu acabei por fazer este caderno andando à volta do ilhéu eh, pela ilha. Portanto, eu ia andando e aí de 100 em 100 metros chegava ao fim, à terra, não é? Que estava em contacto com a água e desenhava o ilhéu. E percebi que o ilhéu era completamente diferente, visto dos vários pontos de vista ao meu. Pois é. E aí lá dentro também. Lá fui. E muito engraçado descobrir vários pontos de vista de Europa.
Nós neste momento temos um número, no verão sobretudo, temos um número limite de pessoas a poderem visitar o Ilhéu, porque isto é um sítio extremamente apelativo, não é? Mas E, é um e a, ecossistema muito sim, e a incrível. pegada disso acaba por ser, neste momento, as pessoas estão não sei se é a Câmara, se é a tutela que acaba por, mas sei que neste momento estão a condicionar e a filtrar o número de pessoas, porque este espaço é um espaço muito peculiar e que pretendemos que se mantenha assim durante muitos anos. O Ilhéu é sempre uma surpresa, mesmo é um pouco como as nuvens que dizias tu há bocado e a paisagem do pico, ou como aqui a serra em Ponta Delgada, quer dizer, são as tais, ou até nas sete cidades, na Lagoa do Fogo, não é? Como a lagoa se vai mostrando e se vai escondendo, e é sempre uma surpresa, porque ela nem sempre sabemos se ela se quer mostrar. Portanto, aqui também há sempre um. É como o ilhéu aqui de rosto de cão, aqui em Ponta Delgada, não é? Parece que tem sempre qualquer coisa de diferente, mas isso são os nossos olhos, não é? Claro, são os nossos olhos. Isso são os nossos olhos. O nosso humor, aquilo que nos aconteceu 10 minutos atrás. E naquele Às vezes dia. estamos muito irritados e vimos melhor do que quando nós estávamos. Depende, não é? Depende de tudo. Depende com quem estamos, depende com quem vai falar. É uma coisa muito engraçada que me acontece nos Açores. É raro, que aqui não acontece que as pessoas, aqui vemos as pessoas a desenhar na rua e as pessoas não vêm falar connosco. Às vezes espreitam, não é? Os miúdos Uhum. então vêm sempre espreitar o caderno. Mas nos Açores é muito engraçado que as pessoas vêm mesmo falar connosco. E eu às vezes tinha que parar de desenhar, tinha que conversar com as pessoas e elas conversavam mesmo comigo. Contavam-me que já alguns, já desenhei, gostavam muito de desenhar. Eu não arranjo um caderninho, venha para aqui para o pé de mim e tal. Mas pronto, e era assim, a conversa nunca mais acabava e conversam muito com as pessoas a desenhar. Não sei se elas acham que pronto, não costumam ver ou nunca tinham reparado, mas foi muito engraçado. Então em São Jorge era. Depois descobri, a última vez que fui a São Jorge, descobri que já havia uma série de desenhadores em cadernos, mas eram todos estrangeiros. Eram Neste momento, australianos, ingleses. nós criámos lá, fizemos lá um encontro em São Jorge com o Urban Sketchers. Foi um projeto que eu levei a São Jorge para poder criar ali um grupinho. E esse grupinho neste momento já está enquadrado nos Urban Sketchers, e está a ser coordenado pela pessoa que já o faz de longa data, que era o Peter Adrians, que é um holandês que reside em São Jorge e que está lá. Tem um ateliê incrível e um espaço de trabalho que acolhe outros artistas. E é uma pessoa que faz disso a sua vida e é um apaixonado pela pintura, pelo desenho, pela música. Portanto, é muito interessante o que ele está a fazer em São Jorge. Um, mas em São Jorge em particular, aqui em São Miguel há muita gente a desenhar não há tanto essa surpresa, talvez nas freguesias mais pequeninas, mas em São Jorge não é habitual vermos as pessoas na rua a desenhar. Lá se encontra o Peter e os seus amigos, normalmente são estrangeiros. Uh, Nós ainda tentámos trazer a escola e havia na altura uma turma que estava a estudar em artes visuais, portanto, para envolver a escola nesse processo, e neste momento está a ser coordenado por ele e ele vai fazendo. São Jorge também, e o inverno nos Açores e em algumas ilhas também
é mais duro, e muitas vezes inviabiliza algumas coisas, mas que é uma ilha que está neste momento com projetos no âmbito dos Urban Sketchers também. E penso que está para ficar, porque eles são de facto dinâmicos e é giro ver isso. Nós estamos todos assim bem longe uns dos outros, não é? Mas nem sempre sabemos o que é que se passa no outro lado. Apesar de sermos um arquipélago, nem sempre se conseguem essas ligações facilmente. Mas aqui já tentámos nas flores, no corvo. O corvo é mais difícil de fazer acontecer alguma coisa, mas são receptivos quando lá vamos. Ah, Agora que esta coisa dos cadernos nos faz ver as diferenças claras entre estas ilhas, isso é por mais evidente. E era muito interessante conseguirmos ter mesmo gente a desenhar em todas elas, quase como se conseguíssemos mapear os Açores, não é? Isso seria uma coisa que me daria a mim pessoalmente muito prazer, mas é um mundo, acho que não se consegue desenhar tudo. Não, ah, nós ainda hoje vamos descobrindo pequenos grandes lugares nesta ilha, portanto acredito que nas outras aconteça o mesmo. Isso é diário, não é? Que nós, eu não sei se, mas disseste, vives nas Caldas da Rainha e certamente que circulas numa determinada área. Muito provavelmente tu construíste uma ilha também, não é? Embora tenhas uma continuidade geográfica que te permitir de Lisboa ou para o Porto ou para outras zonas, ou para a Espanha, se quiseres. Aqui nós temos outras dificuldades nessa movimentação, mas eu julgo que nós vivemos em pequenas ilhas sempre. Ah, a nossa é apelativa porque tem mar à volta, não é? Pelo menos Pois, para quem gosta de mar, é ah, mais limitada, mas sim, mas é uma ilha. é uma ilha, É uma ilha. Nós vivemos mesmo numa ilha. E todos os homens constroem uma ilha dentro de si próprios, são ilhas. claro. Quando não são ilhas, a coisa torna-se mais complicada. Eu acho que quem não tem mar à volta tem mais dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Bem, eh, mas eu parece-me que sim, que se as pessoas conseguem construir a sua ilha e ter mar à volta, é fácil os outros virem tomar banho e ir à praia. É uma boa, isso é poético. É verdade. É um ponto de vista interessante. Dulce, nós estamos a chegar ao teu desafio, ao desafio que tu tens para nos apresentar. Este é um desenho que ilustra este desafio. Queres apresentar o exercício? Uh, Então, este desenho foi feito na Voz do Aranha. Isto são as berlengas, lá estão ao fundo. E a minha ideia era que as pessoas tentassem desenhar alguma coisa em primeiro plano com um enorme pormenor, como se fosse a coisa mais importante do mundo, e que depois deixassem um espaço onde não fariam nada, onde o papel ficasse completamente branco, e depois desenhassem minimamente aquilo que os olhos veem ao fundo. Neste caso são as ilhas, mas se estiverem a desenhar no meio da cidade, podem fazer isto com outras coisas, não é? A ideia é desenhar alguma coisa muito pormenorizada num primeiro plano, depois elidir vários planos que estão intermédios e desenhar um plano ao fundo. Está aqui outro exemplo. Este foi feito na Pousada da Juventude de São Jorge, uh, que tem uma janela do tamanho de uma parede virada para o pico, é o caso, e eu desenhei as cortinas e a pedra da janela com linha
e com muito pormenor, porque estava ao pé de mim. E depois, no buraquinho da janela, e só com cores, desenhei a paisagem. Uhum. Portanto, tu anulas uma série de distâncias, anulas, não incides sim, e anulas muitas vezes a distância que separa as coisas, a partir da ênfase que dás ao primeiro e ao último plano. Primeiro e o último plano, sim. Claro, Bem, assim consegue-se representar mais espaço em profundidade sem usar a perspectiva. claro. Meus amigos arquitetos não me cabem da cabeça, mas pronto, tá bom. Mas isso, Tem que trabalhar comigo. a arquitetura é a arquitetura, isto aqui é outra coisa. Portanto, os arquitetos, neste caso, têm que aceitar também. Eles fazem sempre caretas aos desenhos e tal, porque às vezes até não conseguem. Ai, não estou a perceber. Está bem, mas há muitas formas de representar, É eh, inúmeras, não é? inúmeras, não é? Até com curvas de tal maneira que elas vão ficar cada vez mais pequeninas, até coisa desaparecer. Está bem, Dulce, olha, gostei muito deste bocadinho. Obrigada, por teres dado do teu tempo, aqui às conversas singulares. Vou pedir-te que não desligues, e para todas as pessoas que nos vão vendo, até à próxima. Não se esqueçam de se irem desafiando com estes pequenos exercícios que nos vão propondo os nossos convidados. Um abraço e até à próxima, Dulce.